Olá, sou a professora Maria Aparecida Zanetti e, em conjunto com o professor Leonardo Ercolim Filho, estamos preparando as aulas de uso básico do Excel aplicado à topografia. Nesta aula veremos cálculo da área compreendida entre as estações de uma poligonal fechada, cálculo de ângulos pelo método de pares conjugados, cálculo da média, desvio padrão de uma observação e desvio padrão da média. Cálculo do azimute de uma direção, fornecidas as coordenadas de dois pontos. Referências e equipe. Exercício 1. Calcular a área compreendida entre as estações de uma poligonal fechada, fornecidas as coordenadas dos pontos 0 pp, 1, 2 e 3. Usaremos a equação área é igual ao módulo do somatório de yi vezes xi mais 1 menos o somatório de xi vezes yi mais 1 dividido por 2. Em primeiro lugar, dispõe-se cada uma das coordenadas abscissas e ordenadas em uma célula da planilha Excel, não esquecendo de repetir na última linha as coordenadas da estação 0 pp. Agora multiplica-se yi por xi mais 1, começando por D3 vezes C4, obtendo-se o valor que está em B4 e analogamente para as demais células. Feito isto, faz-se o somatório dos valores obtidos na coluna B através da função soma de B4 até B7. A seguir multiplica-se xi por yi mais 1, começando por C3 vezes D4, obtendo-se o valor que está em E4 e, analogamente, para as demais células. Feito isto, faz-se o somatório dos valores obtidos na coluna E através da função soma de E4 até E7. Para obter-se a área, faz-se B9 menos E9 divididos por 2, utilizando-se a função ABS para o caso de um valor negativo, pois não existem áreas negativas. Como as coordenadas dos pontos foram fornecidas com 3 casas decimais, arredonda-se o valor resultante da área para 3 casas decimais. Aqui tem-se a representação da área em questão, obtida no Excel e no AutoCAD. Exercício 2. A tabela a seguir apresenta uma série de medidas angulares horizontais, verticais e distâncias inclinadas, realizadas a 2 alvos A e C, estando a estação total instalada em B. Pede-se a leitura horizontal para o alvo A, a leitura horizontal para o alvo C, o ângulo horizontal entre as direções AB e BC, o ângulo zenital para o alvo A, o ângulo zenital para o alvo C, a distância horizontal para o alvo A e a distância horizontal para o alvo C. Temos as leituras em pontaria direta, LPD, e pontaria inversa, LPI, no alvo A e no alvo C, de leitura horizontal, leitura vertical e distância inclinada. Vamos resolver e aplicar as equações para o alvo A e apresentarei os resultados para o alvo C. Esta figura mostra a representação da situação no plano horizontal.
utilizaremos as seguintes equações. Leitura horizontal igual a LPD mais LPI divididos por 2, mais ou menos 90 graus, sendo que usa-se mais se PD for maior que PI e menos se PD for menor que PI. Z igual a 360 graus mais ZPD menos ZPI divididos por 2. Distância horizontal igual a distância inclinada vezes seno de Z. E ângulo horizontal igual a leitura horizontal de Vante menos leitura horizontal de Ré. Insere-se os valores das leituras angulares e distância inclinada nas células. Primeiro transformamos as leituras horizontais LPD e LPI em graus decimais. A seguir calcula-se LH igual a LPD mais LPI divididos por 2, mais ou menos 90 graus, utilizando a função C para somar 90 graus se LPD for maior que LPI e subtrair 90 graus se LPD for menor que LPI. Este resultado pode às vezes ser negativo, então utiliza-se novamente a função C, somando-se 360 graus se o resultado for negativo. Agora transforma-se o valor obtido em graus decimais para graus, minutos e segundos. Utilizando-se as leituras verticais LPD e LPI em graus decimais, calcula-se Z igual a 360 graus mais EPD menos EPI divididos por 2. E transforma-se o resultado para graus, minutos e segundos. Para obter-se a distância horizontal, usaremos DH igual a DI seno Z. Para aplicar esta equação, será necessário transformar a leitura vertical célula J6, que está em graus decimais, para radianos, utilizando a função radianos. Agora, aplica-se a equação DH igual a DI seno Z, obtendo-se a distância horizontal DH. Aqui estão os resultados para os alvos A e C, lembrando que o ângulo horizontal entre as direções AB e BC é obtido fazendo-se leitura horizontal de Vante, alvo C, menos leitura horizontal de Ré, alvo A. E como este resultado foi negativo, soma-se 360 graus. Exercício 3. Calcular a média, o desvio padrão de uma observação e o desvio padrão da média da distância medida 3 vezes e apresentar o valor mais provável da grandeza medida. Utilizaremos as seguintes equações. Média aritmética M barra é igual ao somatório das observações MI com I variando de 1 a N dividido por N. Resíduo VI é igual a média M barra menos a observação MI. Desvio padrão de uma observação isolada, sigma I, é igual a mais ou menos raiz quadrada do somatório dos resíduos ao quadrado com I variando de 1 a N, dividido por N menos 1. Desvio padrão da média é igual a sigma de M barra, mais ou menos raiz quadrada do somatório dos resíduos ao quadrado, com I variando de 1 a N, dividido por N, que multiplica N menos 1, ou desvio padrão de uma observação isolada divididos por raiz quadrada de N. Para se obter o valor mais provável da grandeza medida, faz-se
a média aritmética mais ou menos o desvio padrão da média sigma de m bar. Dispõe-se os valores das medidas nas células. Calcula-se a média aritmética através da função média de B2 até B4. A seguir, calculam-se os resíduos de C2 a C4, os resíduos ao quadrado de D2 a D4 e sua soma em D5. Na célula E5, inseriu-se um contador para obter o número das observações. O desvio padrão de uma observação isolada pode ser obtido aplicando-se a equação de desvio padrão de uma observação ou diretamente pela função desvipad de B2 até B4. Para se obter o desvio padrão da média, aplica-se a equação de desvio padrão da média ou divide-se o desvio padrão de uma observação pela raiz quadrada de n, sendo o valor mais provável da distância medida 3 vezes igual a 63,297 metros mais 0,017 metros. Exercício 4. Fornecidas as coordenadas das estações 0, 1, 4 e 5, calcular o azimuth das direções 0, 1 e 4, 5. Utilizaremos as seguintes equações. Tangente do azimuth da direção 0, 1 igual a ΔX sobre ΔY igual a x1 menos x0 sobre y1 menos y0 e azimuth da direção 0, 1 igual ao arco tangente de ΔX sobre ΔY. Lembrando que será necessário efetuar análise de quadrante. Consideraremos sempre o valor positivo da divisão de ΔX por ΔY para fazer a análise de quadrante. Seja o azimuth da direção 0, 1. Se ΔX e ΔY forem positivos, o azimuth será do primeiro quadrante de 0 a 90 graus e extrai-se o arco tangente. Para o azimuth da direção 0, 2, se ΔX for positivo e ΔY negativo, o azimuth será do segundo quadrante, de 90 a 180 graus. Aplica-se a função arco tangente e subtrai-se de 180 graus. Para o azimuth da direção 0,3, se ΔX e ΔY forem negativos, o azimuth será do terceiro quadrante, de 180 a 270 graus. Aplica-se a função arco tangente e soma-se 180 graus. Para o azimuth da direção 0,4, se ΔX for negativo e ΔY positivo, o azimuth será do quarto quadrante de 270 a 360 graus. Neste caso, aplica-se a função arco tangente e subtrai-se de 360 graus. Dispõe-se os valores nas células e calcula-se ΔX e ΔY para a direção 0, 1, fazendo ΔX igual a x1 menos x0 e ΔY igual a y1 menos y0. Observa-se que ΔX é positivo e ΔY negativo. Portanto, sabe-se que o azimuth da direção 0, 1 estará no segundo quadrante. A seguir, calcula-se ΔX e ΔY para a direção 4, 5, obtendo-se ΔX negativo e ΔY positivo. Portanto, o azimuth da direção 4, 5 estará no quarto quadrante. A seguir, utilizando-se as funções ABS e ATAN, arco tangente,
obtém-se os azimutes das direções 0, 1 e 4, 5 no primeiro quadrante em radianos. Faz-se agora a análise de quadrante utilizando-se a função C, primeiro para a direção 0, 1. Considerando ΔX em D5 e ΔY em E5 e π igual a 180 graus, tem-se no primeiro quadrante, se D5 for maior que 0 e E5 for maior que 0, continue em F4. No segundo quadrante, se D5 for maior que 0 e E5 for menor que 0, faça π menos F4. No quarto quadrante, se D5 for menor que 0 e E5 for maior que 0, faça 2π menos F4. E no terceiro quadrante, se D5 e E5 forem menores que 0, faça π mais F4. Analogamente, as mesmas considerações para a direção 4, 5. A seguir, transforma-se os azimutes obtidos em radianos para graus decimais e para graus, minutos e segundos de ambas as direções. Aqui temos as representações dos azimutes das direções 0, 1 e 4, 5. Na preparação desta videoaula, utilizei como referência a apostila Fundamentos de Topografia, de 2012, de Veiga, Zanetti, Fagion. Esta é a equipe de professores de Topografia e Levantamentos do Departamento de Geomática do Setor de Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná.